Atenção, esse vídeo pode conter spoiler. Fala aí galera, aqui é o Jaden, começando mais um vídeo do canal. Dessa vez galera, é discussão ou diversão, né? E como vai ser o quadro? O quadro vai ser assim: eu vou apresentar animes para vocês e no final nós vamos ver se o anime foi feito, o mangá foi feito de a maioria da parte de diversão ou discussão. E o primeiro anime de hoje vai ser Death Note. Bom, vamos começar então. Death Note é uma série que chamou atenção por onde passou, de 2013 até 2006, o mangá publicado na Shonen Jump pela dupla Tsugumi Ohba e Takeshi Obata levantou diversas discussões a respeito sobre a dualidade do bem e mal de seus protagonistas. Com o mangá publicado no Brasil inteiramente pela editora JBC e com o anime sendo exibido por completo no canal Animax. Os autores, de acordo com as entrevistas dadas no volume 13 da série, dizem que seus objetivos eram apenas criar algo para diversão e não suscitar discussões sobre o certo e errado, o bem e o mal, entre outras coisas, tanto que se dizem impressionados com a discussão que o texto causou. Ohba e Obata consideram-se felizes por ter publicado o texto inicialmente na Shonen Jump, uma publicação focada ao público jovem, e dizem que por ter publicado o texto nesse meio, as questões ideológicas das discussões profundas eram automaticamente bloqueadas pelo próprio perfil de leitor. Dizem ainda que se o texto fosse publicado em outro meio, talvez essas discussões teriam um foco de discussão muito maior. Discutir o bem e o mal, o certo e errado, pode parecer uma tarefa fácil, algo que todos aprendem ao crescer em sociedade. Porém, em Death Note, as noções de bem e mal, certo e errado, são colocadas em xeque. A cada novo capítulo, isso pode ser notado. Desde o primeiro episódio, onde vemos um garoto inteligente, acima da média e acima de qualquer suspeita, obtendo um caderno que lhe dá o poder de decidir sobre a vida e a morte. Light, Raito, Kira, como vocês preferem chamar pessoal, Yagami, decide utilizar o Death Note para o bem, e sua primeira chance, bem entre aspas, tá pessoal? Porque alguns para ele é o do mal e outros são bem, né? E sua primeira chance aparece com uma invasão de uma escola, uma região. A morte do invasor pode permitir a libertação dos reféns, então Light decide que uma pessoa deveria morrer para que tantas outras permanecessem vivas. Light continuou com sua busca por justiça, eliminando demais criminosos, livrando o mundo do mal, mas matar não é algo ruim? Matar uma pessoa de forma premeditada, consciente, não é fazer somente pessoas ruins podem fazer? É justificável a morte de alguns milhares pelos benefícios de milhões? Não foi esse mesmo pensamento que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e acabou com o extermínio de judeus e considerados pelos nazistas uma raça inferior e perigosa à sociedade alemã e Europa? E os personagens do bem? Ele persegue Kira incessantemente, buscando capturar para que seus crimes cedem para que a cidade se liberte de um assassino em série. Megalomaníaco que acredita ser o juiz supremo. Caçar assassinos e levar uma sociedade de seus males significa o bem? Um aliado da justiça tentando parar os crimes que assolam a sociedade não pode ser considerado uma pessoa boa? E não podemos usar essa mesma descrição tanto para Light quanto para ele? Ambos não caçam assassinos e tentam livrar a sociedade de seus males? A questão está na perspectiva dada pelos personagens e pelo leitor. Aqueles que veem Light, uma pessoa que busca o bem do mundo, mesmo à custa de algum mal, podem classificar como bem, e classificaram ele como mal, uma vez que ele busca interromper a limpeza de Light, permitindo que criminosos continuem à solta, ou que as faixas de criminalidade continuem a crescer. O oposto também é possível. Quem considera L como personagem do bem pode assim o entender, pois L tenta impedir um louco continuar com um reino de terror. Desse modo, Light seria o mal, um garoto que se coloca na situação de Deus e acha que pode decidir sobre destinos alheios e aperfeiçoar o modelo da sociedade, segundo os seus critérios e desejos. Entendo que a proposta, talvez não explicitada pelos autores, é deixada ao leitor fazer sua escolha livremente, pois uma vez que você veja um dos lados como o bem, ou que você veja como o mal, a história terá uma perspectiva totalmente nova.
será interditada e compreendida pelos jeitos diferentes. Existe também uma terceira perspectiva, aqui existe o bem e o mal em cada um dos personagens da série. Quando analisamos o comportamento dos personagens, não apenas seus ideais, percebemos que todos possuem um pouco do bem e um pouco do mal, com o princípio da dualidade de Yi Ching apresentado no símbolo Yin Yang. Light, em tese, apenas elimina criminosos, mas em diversos momentos vemos como ele é capaz de eliminar outras pessoas para continuar seu sonho. Podemos dar, por exemplo, com a possibilidade das mortes da irmã e do pai, que se mostraram quase necessárias em momentos decisivos, e as quais Light levaria a cabo em sem maiores problemas. Matar o próprio pai, a própria irmã, será algo de alguém do mal, mas Light, acreditando que fazer o bem, aceita o mal como um instrumento. Assim Light como Ellie, quando tortura Mizamani para tentar obter informações sobre Kira, a tortura não é contra os direitos humanos, algo desprezível e condenável. O grande Ellie, o melhor detetive do mundo, uma pessoa que busca justiça e o bem utilizando as ferramentas tão desumanas e maléficas como uma garota, é justo? Ele também utiliza o mal como meio, esperando o bem como fim. Uma única história com diversos pontos de vista, é assim que Death Note se apresenta para aqueles com olhar crítico. Dentro do mundo do Death Note, percebe-se claramente que existem duas ideias de justiças distintas. A ideia do Light Yagami, que corresponde a punições de criminosos condenados, mas não satisfatoriamente punidos, e que merecem a morte. E a ideia da justiça de Soichiro Yagami e Ellie, que corresponde à verdadeira justiça, uma justiça baseada nas leis e instituições desenvolvidas na sociedade. Essas duas perspectivas de justiça são uma das bases centrais do texto. Light utiliza o Death Note como instrumento de pacificação mundial, seguido do seu ideal de justiça. Soichiro e Ellie perseguem Kira como um criminoso comum, seguindo um outro ideal de justiça, mas independente dos ideais, os personagens acreditam em buscar a justiça verdadeira. Também podemos verificar a questão da justiça pela perspectiva do individualismo e do coletivismo. O ideal, o Light pode ser classificado como individualista, uma vez que a ideia de justiça de Light prevalece nos julgamentos de Kira. E a perseguição de Kira, seu possível julgamento pelas leis e instruções garantidas pela justiça coletiva, ou seja, baseado naquilo que a sociedade entende por justo, e não pelos caprichos de um jovem com um poder sobrenatural sobre a vida e a morte. Porém, no desenvolver da história, fica claro que Light, tomado pelo poder que possui, começa a acreditar que seu destino é levar a justiça, sua justiça, para todos, começando a se considerar um deus e desejar um novo mundo, no qual agiria como juízo supremo, decidiria um absoluto. Neste momento temos uma ruptura, não vemos mais os ideais de um garoto contra os ideais da sociedade, mas percebemos uma justiça divina contra uma justiça humana, céus contra a terra, deuses contra humanos, uma duplicidade, mais uma entre as outras de tantas séries. No desenvolvimento da série, vemos personagens que vão ao encontro dos ideais de Light, como por exemplo Mizamani, Terumi Mikami e Kyu Takada, personagens que não apenas acreditam nos ideais, e porque não dizem filosofia de Light, mas auxiliam na execução de seu plano, colocando suas vidas em risco, com exceção de Misa, morrendo por terem nos auxiliado. Mas os três personagens citados não apenas acreditam nos ideais de Light, mas eles próprios possuem ideais de justiça diferentes e possuem fatos em suas vidas que o fazem seguir esse ideal. Mizamani viu seus pais serem mortos na sua frente e torna-se eternamente agradecida ao Kira pela morte deste criminoso. Mikami, por ter sido agredido na escola, devolve um senso de bem e mal, e a morte dos seus agressores, conjunto com sua mãe, acaba levando-o a crer em um ideal de justiça própria, e ele torna-se um promotor de suas vidas ideais, enxerga Kira como um deus. Takada acredita nos ideais de Kira, desde sua aparição e sendo escolhida por um porta-voz de Kira. Acaba de dedicar sua vida literalmente ao seu novo trabalho. Independente da história, pode perceber que Light, apesar de ter um pensamento individualista quanto a seus conceitos, encontra eco às suas ideias na sociedade, tanto que os desenrolar da história, outros personagens o apoiam ou ficam confusos, como Tota Matsuda. Diversos governos desistem de perseguir Kira, reconhecendo seu trabalho à população, acaba apoiando, abrindo um caminho para o desenvolvimento de um novo mundo. No final das contas, a evolução proposta por Light acaba por acender uma pequena centelha de esperança e a mudança tão desejada, mas pouco buscada. Não podemos esquecer das páginas finais do mangá,
que não aparecem no anime, onde vemos centenas de milhares de pessoas com tochas na mão fazendo uma espécie de vagilia. Uma vagilia por volta de Kira. Bom, pessoal, então foi isso. Bom, como vocês viram, eu acho que Death Note foi feito mais de discussão do que diversão. Bom, eu particularmente, pessoal, torço pelo Kira, né? Nada contra o L, mas eu não gosto das ideias do L, eu gosto mesmo é que o Kira está fazendo, pessoal. E isso é o que me leva a ter discussão com outras pessoas que gostam de Death Note, mas que torcem para o L. Então, como vocês podem ver, algumas pessoas podem considerar o L mal e o Kira bom, ou o Kira mal e o L bom, né? Então, esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, favorito, se inscreva no canal. E se vocês querem que eu fale sobre algum outro anime, por exemplo, sei lá, Dragon Ball, qualquer anime, pessoal, vocês falam que eu vou procurar informações sobre eles para apresentar se eles forem feitos de diversão ou discussão. Valeu, galera. Falou. Fui.